hora de mais entrevista importante para você acompanhar nessa edição. A gente conversa agora com o cientista político Fernando Abrúcio. Abrúcio, boa noite, bem-vindo de volta aqui à CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço bem, tudo tranquilo. Então vamos lá, tranquilo não é o contexto para a gente olhar, né? Mas pelo menos se o sinal já está tranquilo, já é um bom começo. Querido, desde a declaração aí à nação, né, do presidente Bolsonaro, declaração à nação que teve ali o DNA do ex-presidente Michel Temer, nós estamos vendo um Bolsonaro mais paz e amor do que guerra e ódio. Isso está evidente, pelo menos na maior parte das manifestações. Algo que, inclusive, veio forte hoje, né, no discurso ali para marcar, então, os 1000 dias de governo Bolsonaro. Quero a sua percepção sobre esse tom, essa toada, que se foi por orientação, parece que o presidente está seguindo, e também um balanço desses 1000 dias de governo politicamente. Ai, meu Deus, a pessoa que fala que é amiga não pode fazer uma pergunta dessa, né? Balanço em 1000 dias numa entrevista que tem que rolar em minutos, mas vamos lá. Eu sei que você consegue. Vamos começar o papo por aí? Vamos começar, então. Vamos começar pela avaliação dos 1000 dias. Eu acho que o presidente, na verdade, o que ele prometeu na campanha, ele não cumpriu. Ele disse que o país ia voltar a ter crescimento econômico, melhorar socialmente, e isso não está acontecendo. O crescimento econômico se reduziu, a inflação aumentou, a desigualdade aumentou. Agora, é muito interessante, Analisa, pensar no que ele falou hoje para fazer essa ponte com os 1000 dias. Ele disse que nada pode, digamos, tudo pode piorar ainda mais. No fundo, isso que ele quis dizer, né? Ele disse, olha, nada... que não possa piorar. Exatamente, essa frase. E, além disso, ele reclamou da má sorte, da pandemia, de tudo que aconteceu. É muito interessante isso, porque em outros lugares os governantes também tiveram má sorte. Na Nova Zelândia tiveram, na Espanha, na Itália, na Alemanha, e muitos governantes deram conta disso. Portanto, o presidente Bolsonaro parece que ele não saiu da campanha, não saiu da oposição ainda. Então, ele sempre tenta se colocar como uma vítima, como alguém que a imprensa o persegue, que tudo deu errado por culpa de alguém que não ele. E acho que esse discurso já não está fazendo mais sentido. Então, quando ele fala hoje que as Forças Armadas não cumpririam uma ordem absurda, ele já percebeu que não adianta fazer aquele discurso mais duro, aquele discurso de ameaça, porque 75% da população brasileira é contra esse discurso. Não vai levar muito adiante. Então, eu acho que hoje ele está procurando, no fundo, algum discurso. Aquele que ele tinha 7 de setembro, acabou. Ele está procurando algum discurso, porque os 1000 dias não foram suficientes para aumentar a popularidade dele. Então, ele tem que pensar no futuro, na eleição. E acho que para a eleição tem que ter duas grandes coisas. Uma é um discurso dos valores, da família, dos valores cristãos. E o outro é ter dinheiro para jogar pelo helicóptero, ou seja, ter algum dinheiro para jogar para os deputados, ter algum dinheiro para jogar para os mais pobres, e com isso tentar evitar essa queda livre que ele teve. Afinal, na última pesquisa do Datafolha, ele teve 22% de bom e ótimo. Com 22% de bom e ótimo, ele não consegue se reeleger. Então, eu acho que ele vai usar o argumento da tradição, dos valores de um lado, e de outro está procurando dinheiro. E aí termina a resposta para a tua primeira pergunta. Ele se acalmou, Mona Lisa? Porque se ele não se acalmar, ele não vai ter o dinheiro para distribuir para os mais pobres, sabe? Então, ele percebeu que agora não adianta mais esse discurso de ameaça, porque o Congresso já está contando no relógio o tempo para o final do mandato. Então, ele precisa agora respirar fundo. Ficou até de quarentena esse final de semana. Se fosse uns 3 meses, ele não teria nem ficado de quarentena, Mona Lisa. Vamos pensar nisso. Então, eu acho que ele está tentando se acalmar, porque it's now or never, é agora ou nunca. Ou ele consegue o dinheiro do Congresso nos próximos 2 meses, ou a moça do cafezinho vai atrasar mais a entrega lá no Palácio do Planalto do presidente,
aquela situação que o presidente começa a se enfraquecer. Abruzzi, vou chamar também o Caio Junqueira para a conversa. Caio, por favor. Oi, Abruzzi, boa noite. Nas últimas semanas, muitos analistas, cientistas políticos e políticos, né, vêm colocando a possibilidade do Bolsonaro não chegar nem ao segundo turno em 2022. Eu queria saber se você acredita nisso, se você acha que Jair Bolsonaro está fora do jogo no ano que vem. Eu acho que ele não está fora ainda, Caio. Eu acho que isso é precipitado dizer isso, porque ele tem chances, mesmo com todos os problemas, e o ano que vem tenderá a ser muito ruim economicamente, com inflação, crise hídrica, ele tem chance de ficar próximo dos 20%. Nada garante que uma terceira via vai ter 20%, Caio. Esse é o fato. Claro, o jogo se tornou muito perigoso, o Bolsonaro, é por isso que eu respondi a Mona Lisa. Ele tem que se acalmar, porque se ele continuar blefando, ameaçando, nenhuma carta do Michel Temer vai salvá-lo mais. Então, ele tem que fazer isso para tentar mirar, pelo menos ficar próximo de 20%, e aí ele tem chance. Agora, fica mais difícil no segundo turno. Fica muito difícil porque cerca de 60% dos eleitores, em pesquisas diferentes, dizem que não votam no Bolsonaro de jeito nenhum. Este é o problema dele. Mas a gente está muito longe ainda do pleito, né, de 2022, para emendar aí na pergunta que o Caio fez, até porque senti falta disso. O cenário pode mudar dependendo do esteio econômico até lá? Na sua opinião? Pode mudar, Mona Lisa, mas o cenário tende a ser pior, na verdade, do que hoje. Imagina, nós vamos ter até abril, maio, uma crise hídrica que vai afetar a agricultura, que é o nosso baluarte de crescimento nos últimos anos. Vai afetar a produção de energia e, portanto, vai aumentar os preços. Isso tem efeito. Nós vamos ter uma inflação que só vai começar a diminuir, foi o Banco Central que nos disse, em junho. Portanto, ele vai ter um primeiro semestre muito difícil. Claro, ninguém sabe se essa tal terceira via vai se viabilizar. Esse é o ponto que eu colocaria para você e para o Caio. É uma incógnita ainda. Então, acho que o Bolsonaro aposta muito, sempre, como na coisa, digamos, de dizer que tem má sorte, ele aposta na derrota dos outros. É possível isso acontecer. Na derrota da terceira via, na derrota do Lula, que a pandemia que atrapalhou o governo. Mas, em algum momento, alguém pode querer responsabilizá-lo e votar em outro. Esse é o perigo para o Bolsonaro. Renata Agostini, por favor, também chega na conversa, Renata. Vai, Abruzzi, boa noite. Você falava agora sobre como, digamos, caminhos de escape para o presidente, né? Responsabilização dos outros, desculpas para um eleitorado descontente. Mas queria ouvi-lo sobre bandeiras. Então, tem uma série de bandeiras que o presidente usou para se eleger. Parte delas está comprometida. Vou citar como exemplo a questão da nova política, né, de governar de uma forma diferente, se a gente olha hoje e vê o abraço que ele deu no Centrão. Agora, quais bandeiras você enxerga que o Bolsonaro tem condição de se apoiar para essa campanha ou que você enxerga que ele já está tentando resgatar de alguma maneira? Ele perdeu a bandeira da corrupção, perdeu a bandeira da segurança pública. Essa questão das armas está gerando um aumento de latrocínios muito fortes nas regiões metropolitanas, perdeu a bandeira do crescimento econômico, mas ele tem 3 bandeiras. Uma é a questão dos valores. Então, ele fala para um eleitor evangélico, para um eleitor que tem a questão, digamos, da cristandade. Uma segunda bandeira é uma bandeira, digamos, nós precisamos de um governo de força que atinge um certo eleitor mais de extrema-direita e que é importante. E a terceira bandeira, e por isso que ele precisa ficar calminho, tem que, digamos, lembrar sempre do Michel Temer quando dorme à noite, rezar para o Michel Temer, é que ele precisa ter dinheiro para distribuir para deputados e para pobres. É isso. Se ele não tiver o dinheiro que ele imagina, e as chances dele não ter todo o dinheiro que ele imagina, só sobram aquelas 2 bandeiras. Aquelas 2 bandeiras, aí ele precisa rezar muito para todo mundo dar errado para ele chegar no segundo turno. Abruzzi, quero que você nos ajude, até para a gente ir para o encerramento dessa conversa, que é a tal terceira via, né? A terceira via, a gente vê hoje uma colcha, né, de retalhos, muitos nomes, muitas vertentes, todo mundo querendo um pedacinho para chamar de seu e nada de uma união efetiva. Isso ficou muito claro nas manifestações que foram absolutamente pífias, né?
aquelas que vieram no dia 12 de setembro e também aqui a manifestação da oposição no próprio dia 7 de setembro. Como é que essa terceira via vai conseguir ser costurada, para manter aí as metáforas no mesmo local, diante de tantos interesses diversos, difusos e vaidades para tudo quanto é lado? Olha, quanto mais terceiras vias houver, menos chances delas ganharem do Lula e do Bolsonaro. Mas, assim, a candidatura Ciro Gomes está consolidada, acho muito difícil que ela deixe de existir. No máximo, haveria caminho para pelo menos uma terceira via forte. Claro que pode ter um candidato estilo João Almeida na eleição passada, mas uma candidatura forte. O problema é que eles precisam conversar entre si. O PSDB quer ser hegemônico, tem um projeto de hegemonia. E vai ter que conversar com o PSD, com a futuro DEM-PSL, com o MDB. Se houver 2 ou 3 candidatos desse grupo todo, o Bolsonaro, a sorte sorrirá para Bolsonaro. Agora, falta muito tempo, como você disse. Quer dizer, se chegar em abril, maio, e o se houver 3 ou 4 candidaturas, além do Lula e Bolsonaro, e Bolsonaro tiver 20 e pouquinho, e Lula 40 e poucos por cento, a pressão para reduzir o número de candidaturas vai ser muito grande. Então, acho que a terceira via vai demorar mais para decolar, porque ela depende muito, digamos, de uma conversa que só vai acontecer na desgraça, no desespero. Enquanto isso, todos vão brincar de ser candidatos.